do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez gravando mais um vídeo com a palavra do Senhor que estará sendo colocado em nosso canal. Para você, meu irmão, você, minha irmã, que faz parte aqui da nossa família, que você possa estar se alimentando com a palavra de Deus. E você que está assistindo esse vídeo, independente de você ser membro da nossa congregação, independente de você ser cristão ou não, ouça e tire as suas conclusões, medite naquilo que vai ser falado nesse momento. Eu quero trazer uma mensagem de esperança para nós. Nós vivemos hoje tempos muito difíceis, tempos conturbados, e eu espero que a palavra de Deus possa trazer ao seu coração um grande alívio. Na realidade, é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus ela é aquela que nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz aquilo que nós precisamos para seguir em frente. Então eu quero neste momento ler uma passagem da palavra de Deus que está no livro de Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. Diz assim a palavra do Senhor: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Eu quero que os irmãos entendam que, independente de nós estarmos vivendo um momento um pouco conturbado, as igrejas estão nesse momento proibidas de se reunirem nas suas localidades, a igreja local, mas nós não podemos perder esse contato com a palavra de Deus. Precisamos estar nos abastecendo da palavra de Deus no dia a dia. Então eu peço para você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo que está aí contemplando este momento, este vídeo, que você pense nisso. Não pense que nós estamos vivendo, porque nós estamos confinados dentro de casa, que nós agora vamos viver de uma forma diferente. Não, precisamos aproveitar esse tempo muito bem. Aproveitar esse tempo principalmente para compartilhar com a nossa família um tempo que talvez nós não tivemos antes. Tempo que foi talvez um pouco difícil devido ao trabalho, aos compromissos, à escola, à vida social de uma forma geral. Então que a gente possa nesse momento aproveitar bastante o contato com a nossa família, sempre cumprindo as determinações de higiene e saúde, para que nós possamos estar bem em todo momento. Amém, queridos? Então vamos lá, eu vou trazer uma mensagem para nós falando sobre a cruz. Na realidade é mais uma das mensagens da cruz. A mensagem da cruz ela é muito imensa, ela é muito grande, tem muita palavra para a gente retirar dali quando nós lemos esses textos, não somente esse, mas outros textos na Bíblia que falam sobre a cruz. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Nós vemos aqui que Jesus estava neste momento desta passagem, ele estava crucificado com outros dois homens, um à sua direita, outro à sua esquerda. A crucificação naquele tempo era uma punição, até muito, muito cruel, porque aqueles homens ficavam ali, eles não eram mortos logo depois que eram crucificados, eles ficavam ali passando por um sofrimento muito grande. Eu li um relato uma vez de um médico explicando o que acontece naquele momento quando a pessoa está naquele lugar. Imagina que Jesus havia tomado muitas chibatadas, muitas chicotadas, ele estava todo machucado e isso debilita o corpo da pessoa, a pessoa perde parte das suas forças, da sua resistência. E naquele momento, quando Jesus estava ali naquele local crucificado, ele estava ali agonizando praticamente, como ser humano, como homem que ele era naquele momento, 100% homem, mas também 100% Deus, porque estava sobre ele todo o pecado da humanidade. Nós imaginamos, pelo menos tentamos imaginar o quanto esse homem estava sofrendo naquele momento.
a crucificação era uma punição muito cruel que havia naquela época. E quando chegava-se a um determinado momento, eles quebravam as pernas daquela pessoa que estava ali crucificada. Por quê? Porque com as pernas quebradas ele não conseguiria mais firmar o seu corpo. E não firmando o seu corpo, ele começava a soltar o peso. Esse peso do corpo trazia uma carga de pressão nessa parte do corpo, causando asfixia. E a pessoa morria por asfixia se ela já não tivesse morta. Aquele momento, depois de Jesus crucificado, naquele momento em que a Bíblia narra que Jesus inspirou, que ele entregou o seu espírito, que houve ali uma grande ventania, que o solo se abriu, que vidas que estavam mortas ressuscitaram. Naquele momento aqueles homens foram e quebraram as pernas dos dois crucificados junto com Jesus. Mas com Jesus eles não fizeram isso, eles perfuraram a sua lateral. Mas ele já estava morto. E por que eles apenas fizeram isso? Porque lá no livro, se não me engano, de Isaías, eu não tenho bem o endereço, havia uma profecia de que ele não teria nenhum dos seus ossos quebrados. E se cumpriu naquele momento. Mas eu queria falar para nós um pouquinho hoje sobre a mensagem da cruz. Essa parte é uma parte um pouco histórica que eu estava narrando, falando sobre um médico que eu li certa vez, sobre aquilo que acontecia quando as pessoas estavam crucificadas. Mas eu queria falar para nós sobre o que a cruz representa. Qual é a representação da cruz para mim e para você? Você, meu irmão, que é cristão, que é crente, que está devidamente inserido dentro de uma comunidade evangélica, ou mesmo você que conhece a palavra, mas não está fazendo parte de nenhum lugar assim, ou mesmo você que sabe que existe Deus, mas não congrega em lugar nenhum, prefere acreditar que um dia tudo vai mudar na sua vida e nada vai te acontecer. Então essa mensagem é para todos nós, independente de fé, independente de igreja, independente de qualquer coisa. Então eu queria lembrar para nós que a mensagem da cruz, a primeira delas é a justificação. Naquele momento, quando nós somos convencidos do pecado, é uma justificativa. Jesus naquele momento estava sendo crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Naquele momento, aquele homem, Jesus, estava sendo punido em nosso lugar. Nós cometemos o pecado, mas quem pagou o nosso pecado foi Ele. Ele cumpriu a sua palavra, a sua missão que lhe foi dada, desceu à terra e depois de 3 anos e meio, ministrando ao povo, falando sobre o amor do Pai, falando sobre todas as coisas que nós ainda ouvimos nos dias de hoje, Ele entregou a sua própria vida por nós. Ou seja, Ele justificou diante de Deus o meu e o seu pecado. Então uma das mensagens muito fortes na cruz é justamente essa, a da justificação. É quando os nossos pecados são justificados diante de Deus. Uma outra situação que também nós precisamos compreender na cruz é entender a condenação. Quando nós entendemos que Jesus foi condenado pelos nossos pecados, se tornará mais fácil nós compreendermos a salvação. Se tornará mais fácil nós vivermos nessa terra. Se tornará mais fácil nós convivermos no meio da humanidade. Quando nós entendermos que houve realmente um pecado muito grande cometido por todos nós, mas que foi justificado pelo Senhor. Nós precisamos também sentir esta culpa. De alguma forma, precisamos entender, não carregar essa culpa dentro de nós, mas entender que nós éramos culpados de tudo isso. Mas Jesus nos livrou dessa condição. Ele nos livrou da cruz. Ele nos livrou da morte eterna. Ele nos livrou do lago de fogo e de enxofre. Agora, nós vamos para o lago de fogo e enxofre se nós não entendermos a cruz. Quando nós entendemos a cruz, aí nós vamos entender que o nosso lugar não é o lago de fogo e enxofre. Nós precisamos ouvir a cruz. Ouça o que a cruz fala. Ouça o que a cruz fala através de Jesus, quando ele conversa com aquele moço que estava ali sendo crucificado com ele. Aquele que defendeu Jesus falou para ele assim, falou para aquele outro primeiro, falou quando blasfemou contra Jesus,
aquele segundo falou para aquele primeiro: olha, você não entende que você e eu estamos numa condenação, e este homem que aqui está conosco nada fez para merecê-lo? Ou seja, ali estava sendo punido alguém em nome de toda a humanidade. E aquele homem compreendeu, ele ouviu a cruz falar através de Jesus. Ele ouviu que aquilo realmente era necessário. Aí é onde ele vira para Jesus depois, que está aqui no verso 43, e disse, no 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era Senhor. Enquanto outros estavam ali blasfemando contra ele, inclusive este primeiro que estava ali na cruz ao seu lado, enquanto outros estavam blasfemando, estavam zombando, escarnecendo, aquele homem que estava ali na cruz, ele percebeu, ele ouviu a voz da cruz e percebeu que ele estava diante de alguém que era Senhor. Ele estava diante de alguém que naquele momento estava entregando a sua vida por toda a humanidade. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é porque é rei, e ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vemos também que a cruz, ela nos traz uma separação. Jesus, naquele momento, quando estava sendo crucificado, ele estava nos separando do pecado. O pecado estava sendo lançado no mar do esquecimento. Os nossos pecados ele estava levando sobre ele na cruz. E era uma separação que estava acontecendo entre eu e o pecado, entre você e o pecado, entre aquela geração e o pecado. Hoje nós estamos vivendo um tempo que não é muito diferente daquele. Só que nós sabemos que Jesus já veio, já morreu pela nossa vida, pelo nosso pecado, pela nossa salvação. E hoje o planeta Terra está totalmente disperso. Hoje nós temos visto aí se cumprindo Mateus 24, o princípio das dores. Epidemias, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai. Nós temos visto tudo isso acontecer e não estamos dando conta. A igreja, em sua posição, deveria ser mais objetiva, mas infelizmente nós sabemos que ela não tem sido em muitas das vezes. Nós temos visto aí muitos ministros mais preocupados com o crescimento da igreja do que com a salvação das ovelhas. Nós temos visto muitos ministros mais preocupados em que a sua igreja seja destacada, em que a sua igreja seja mostrada como uma mega igreja, e não tem grandes preocupações com as ovelhas. João Batista pregava no deserto, não tinha ar-condicionado, não tinha cadeiras para sentar, não tinha nenhum músico ali bem preparado para tocar os instrumentos. Eu não estou querendo dizer que isso esteja errado, não está não. Nós temos que ter sim bons músicos, temos que ter bons pregadores, uma igreja confortável, para que o povo possa ter conforto no momento do culto, mas nós precisamos entender que não é o principal. O principal é a palavra de Deus, e que muitos estão deixando de divulgá-la, estão mais preocupados com prosperidade, com crescimento poderoso, com crescimento de poder, com serem vistos na mídia. Então nós precisamos mudar isso. Nós precisamos de alguma forma fazer com que o povo entenda que os ministros não estão aqui para serem grandes, mas nós estamos aqui para acolher as ovelhas, para ensinar, para compartilhar junto, para chorar junto se for preciso, para compartilhar de toda, para viver a vida de cada uma delas ali, nos compadecendo das suas necessidades e trabalhando e lutando para que possam ser supridas. Nós precisamos, como ministros da palavra de Deus, precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo e olhar para o planeta, olhar para a cidade, olhar para a terra e ver que tem vidas morrendo sem salvação. A cruz deve ser o nosso símbolo principal, aquela cruz vazia que hoje não tem mais Jesus preso nela. Jesus está à destra do Pai. Aquela cruz tem que ser para nós uma confrontação. Nós temos que ser confrontados por ela toda vez que nós olhamos para ela. Então, amados, que nós possamos, em nome de Jesus, entender esta mensagem da cruz. Ela é também uma palavra de libertação.
Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que entender que nós fomos livres. Nós somos livres para orar, somos livres para nos alegrar na presença do Senhor, para pregar a sua palavra, para evangelizar. Vivemos num país livre, vivemos num país em que não existem fronteiras que nos impeçam de pregar a palavra. E hoje nós estamos fazendo isso muito pouco. Precisamos nos preparar melhores para estarmos ministrando a palavra de Deus. Precisamos ser mais humanos e menos empresários. Precisamos capitalizar a fé e não capitalizar o poder. Quando eu falo capitalizar a fé, não é em valores, é capitalizar a fé nos abastecendo da palavra de Deus e pregando o evangelho em todo lugar. Que em nome de Jesus que nós possamos ser assim. Mas a palavra de Deus nos ensina também que a cruz, ela trata de vitória. A nossa vitória está na cruz de Cristo. A nossa vitória está naquela cruz aonde Jesus morreu. A nossa vitória está naquele lugar. Então, queridos, que nós possamos, em nome de Jesus, ministrar a palavra. Que nós possamos viver esta palavra no dia a dia. Não vamos nos apartar. Lembrando mais uma vez, vivemos hoje um momento muito difícil. Mas que nenhum de nós se disperse pelo caminho, que não percamos o caminho da palavra de Deus, que não percamos as veredas da justiça do Senhor, porque dentro de um breve espaço de tempo nós estaremos nos reunindo novamente. E eu creio, eu quero profetizar que as nossas igrejas estarão lotadas, porque Deus está permitindo um deserto na minha e na sua vida, para que nós possamos entender a mensagem da cruz. Queridos, em nome de Jesus, vamos manter a nossa posição diante do Senhor. Não vamos ficar dispersos com tudo isso. Vamos parar de murmurar, vamos parar de nos lamentar pelo leite derramado, vamos lutar pelo que nós temos adiante. Não vamos viver de passado. Quem vive de passado é museu. Nós temos que viver do hoje para o amanhã, deixando que o amanhã cuida de si mesmo. Nós vivemos o dia de hoje e profetizando o amanhã melhor nas nossas vidas. Precisamos ser realmente transformados. A palavra de Deus tem que transformar as nossas vidas. Quando nós vivemos a palavra de Deus, vivemos realmente algo novo. Não podemos continuar vivendo no passado, aonde viveram os nossos ancestrais. Eu conheço gente da minha família que fala: não, porque minha mãe era assim, o meu avô era assim, por isso eu também sou assim. Não, eu não tenho que ser assim. Lembra do que falou Josué no livro dele mesmo, capítulo 24, 15, quando ele fala para aquele povo: se vocês quiserem voltar para os deuses que viviam seus pais, para os deuses dos amorreus, dos jebuseus, fique à vontade, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que nós possamos entender esta mensagem. A mensagem da cruz está aí, para que todos nós possamos entender. Não se aparte dos caminhos que o Senhor tem para você. Querido, o Senhor dos céus tem algo para todos nós. Nós não temos motivos para nos desviar do caminho. Os únicos motivos que nós temos para nos desviar do caminho seria a incredulidade, seria as influências lá de fora que nós permitimos muitas vezes entrar na nossa vida. Não permita. Não deixe que Satanás venha falar no seu coração. Não deixe que ele venha soprar nos seus ouvidos a sua palavra maligna, fazendo com que você esmoreça. Não perca o caminho determinado pelo Senhor. Todos nós temos algo para fazer nesta terra. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos comissionou para vivermos a sua palavra, pregarmos o seu evangelho. Vamos continuar fazendo isso enquanto aqui nós estivermos. Não podemos permitir que estas epidemias, não podemos impedir que esses governantes, que de certa forma alguns deles estão mais preocupados em derrubar o governo que está aí do que com o povo, não podemos permitir que essa gente nos tire do nosso caminho. Que o nome do Senhor seja sempre louvado e adorado através da minha e da sua vida, das nossas famílias. Eu quero nesse momento orar com você. Você, meu irmão, minha irmã que está assistindo este vídeo, feche os seus olhos, vamos orar, vamos profetizar na nossa nação, vamos profetizar dias melhores, que nós possamos ver os nossos filhos crescer de uma forma diferente da qual nós temos visto em algumas situações.
Feche seus olhos, vamos estar orando nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, sobre a Tua palavra, eu quero agradecer por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui nós temos caminhado, seguido em frente e queremos continuar, Senhor. Não permita, Senhor, que venhamos a interromper a caminhada devido às circunstâncias que acontecem. Coisas ruins acontecerão todos os dias. Todos os dias haverão pessoas adoecendo, haverão pessoas morrendo, haverão pessoas perdendo emprego, mas nós não podemos nos deixar abater por todas essas circunstâncias. Mesmo que em nós aconteça algum tipo de situação assim, mesmo que percamos o emprego, mesmo que passemos por dificuldades, mas eu creio que o Senhor tem uma promessa a realizar na vida de cada um de nós. E as Tuas promessas começam na nossa obediência. Que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, obedientes àquilo que o Senhor determina, obedientes àquilo que os nossos governantes têm determinado também, porque a Tua palavra nos diz, no livro de Romanos 13, que nós somos sujeitos às autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. Pai, em nome de Jesus, guarda as nossas famílias, abençoa a nossa nação, Senhor, abençoa o nosso povo, nos guarda de todo laço maligno, nos livra, Senhor, desta epidemia, nos livra, Senhor, das coisas que estão acontecendo, dos homens maus que estão tentando destruir esta nação. Guarda, Senhor, a vida do nosso presidente, guarda a vida dos seus familiares, seus ministros, guarda, Senhor, a vida de todas as nossas autoridades, todas as entidades desta nação, que todas elas sejam guardadas debaixo das Tuas poderosas mãos. E que estes homens, Senhor, que estão tentando tirar proveito de situações, que eles encontrem lá no seu coração um espaço para colocar a Tua palavra e compreender através dela que eles estão errados. Que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa nação, abençoando o nosso povo, e que de uma forma espetacular nós possamos ver o povo brasileiro saindo dessa, louvando e adorando ao Senhor. Obrigado, Pai, por este momento precioso da Tua palavra. Nos conceda, Senhor, a Tua glória, a Tua bênção sobre nós. Nos cubra, Senhor, com Teu sangue. Abençoa os nossos irmãos, nossas famílias, a família brasileira. Abençoa as nações da terra que estão sofrendo, Senhor, com toda esta epidemia. Que o nome do Senhor seja louvado e adorado em nosso meio. E eu quero profetizar que ao retornar às nossas igrejas, aos trabalhos normais, que as nossas igrejas estarão hiperlotadas de vidas buscando pela Tua presença. Em nome de Jesus. Te louvamos e te adoramos neste momento. Amém. Amados irmãos, amados ouvintes que estão assistindo este vídeo, muito obrigado pela tua atenção. Agora eu peço para que você possa nos ajudar no nosso canal. Deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, coloque o teu comentário. Eu só espero que sejam comentários que possam até ser contrários ao que eu estou pregando, mas que não sejam ofensivos, porque em certas ocasiões nós falamos algumas coisas que as pessoas se sentem no direito de nos ofender. Eu só peço isso a todos vocês, que o nome do Senhor Jesus esteja firmado no seu coração. Um beijo a todos, que a graça, a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém.